Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Quinta da Resistência. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Sejam bem-vindos a unidades de concentração de soluções. Matéria muito importante, matéria que vai te ajudar a entender muitas coisas, matéria que vai te ajudar a encaixar outros conteúdos. Óbvio que as unidades de concentração, elas precisam de outros fatores como o início da química, como a matemática, como a regra de 3, famosa regra de 3. Óbvio que eu vou te apresentar algumas fórmulas, mas eu não gosto de resolver questões de soluções, unidades de concentração em cima de fórmulas. Eu gosto sempre de que você entenda o que você está fazendo, né? Então pega aí um papel, pega uma caneta, vem pra cá. O seu material é um material de apoio. Essa aula é muito escrita no quadro e vamos lá. Bom, antes da gente iniciar a unidade de concentração, a gente precisa lembrar o que a gente está falando, né? Do que a gente está vendo. A gente está vendo solução. Toda solução é a união, né, de um soluto mais um solvente. Aí lembra, né, que você está falando sobre uma parte menor que vai dissolver em algo ou se solubilizar em algo. Então, o soluto, ele é sempre, só quando eu não tiver a água no meio, a menor parte daquela solução. E aí, na semana passada, a gente conversou sobre as classificações das soluções, como uma solução saturada, insaturada, supersaturada, saturada com corpo de fundo. A gente viu gráficos, a gente também conversou sobre os tipos de solução sólida, sólida, líquida, gasosa, sobre soluções eletrolíticas, não eletrolíticas. E hoje a gente vai começar a calcular essas concentrações. Essas concentrações, você consegue. A concentração comum, o nome já diz, ela é comum, ela é a mais fácil, ela é a que a gente encontra, por exemplo, na minha água com gás que está ali, que eu vou pegar como exemplo. A concentração comum é a quantidade de massa do soluto, ou seja, o quanto do soluto você colocou em 1 litro de solução.
Então, a concentração comum nada mais, nada menos que grama para cada litro. É a massa do soluto por 1 litro de solução. A concentração comum, a gente precisa escrever e a gente encontra ela na unidade de gramas do soluto por 1 litro de solução. A gente até tem uma fórmula, né? Que é C igual a M, que é em grama, sobre V, que é em litros. Concentração comum é massa por volume. Eu não gosto da fórmula, eu prefiro que você entenda. Por exemplo, vou pegar a minha água com gás aqui e vou dizer para você a concentração química dela aqui que está escrito. Está dizendo que eu tenho nela de fluoreto, exemplo, de fluoreto 0,04, mas olha que loucura, miligrama por litro. Ainda continua sendo a quantidade em massa do soluto pelo volume da solução. Só que não é na minha unidade padrão de concentração comum. Se eu quisesse passar para a unidade de concentração comum, era só eu passar esse miligrama para grama. Então, seria andar 3 casas para trás. 1, 2, 3. 0,0004 gramas a cada litro. Ó, 1, 2, 3. Eu só dividi por 1000 a quantidade de massa para que eu tivesse, né, a relação do meu fluoreto na água com gás. E aí, em cima da minha unidade padrão de concentração comum, eu posso brincar com você, que é o que geralmente a gente encontra nas provas de vestibular. Beleza, Carol? Você tem 0,0004 gramas a cada 1 litro. Mas eu não compro 1 litro de água com gás geralmente na rua. Eu compro uma garrafinha dessa. Uma garrafinha dessa tem 510 ml. Quanto de fluoreto você tem aproximadamente em 500 ml? 500 ml é a metade de 1 litro. Então, na verdade, você vai ter meio litro. Você vai ter 0,00004 gramas se você tivesse 1 litro. Como você tem só a metade, adivinha? Você vai ter a metade ali dentro. Só que você não vai mais poder dizer que você tem 0,0002 gramas por litro, porque não é isso. A unidade de concentração ali é 0,004 gramas a cada 1 litro. Mas tu não tem 1 litro, você tem metade. Então, você tem a metade da massa. Ah, Carol, mas e se eu quisesse em uma garrafa de 3 litros? Eu tenho 0,004 gramas a cada 1 litro. Se eu tenho uma garrafa de 3 litros, eu tenho o triplo. Então, eu vou ter 0,00012. 3 vezes 4, 12. Gramas presentes na garrafa de 3 litros. Você tá vendo que eu não tô fazendo nenhuma relação? Você tá vendo que eu não tô fazendo nenhuma relação com fórmula? Você tá entendendo o que você está fazendo? Imagina que eu falo pra tu que eu peguei ali... Imagina, agora eu tô inventando. Que eu peguei 2 gramas de sal de cozinha e coloquei em 200 ml de solução. Eu quero saber qual é a concentração comum. Deixa eu só escrever solução aqui melhorzinho, né? Eu peguei 2 gramas e coloquei em 200 ml de solução. Eu quero saber qual é a concentração comum disso aqui. Eu quero saber qual é a relação em massa para cada 1 litro. O que você tem aqui? Você tem 2 gramas a cada 200 ml. Isso é o que você tem, isso é o que você colocou. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é em grama para cada litro. 2 gramas estão presentes em 200 ml.
Se eu quero a cada litro, quantos ml tem 1 litro? 1000. Então, em 1000 ml, eu vou ter X. Qual é a minha concentração comum ali, então? Daqui para cá eu não multipliquei por 5? Daqui para cá eu também vou multiplicar por 5. 2 vezes 5. 10 gramas a cada litro. Essa seria a minha concentração comum do meu sal, por exemplo, naquela solução. Beleza? Tira um print aí que a gente vai mudar agora. Aí, alguém tá perguntando como eu faria por fórmula. Como você faria por fórmula, Carol? Qual é a massa do soluto? 2. Qual é o volume de solução? Você teria que chegar aqui, ó, e colocar 0,2. 1, 2, 3. Porque o seu volume é sempre em litros. Aquilo ali também dá 10. E é por isso que eu não gosto de fórmula. Eu não gosto porque eu acho muito mais clássico o que você está fazendo. Você está entendendo o que você está fazendo ao invés de só simplesmente jogar numa fórmula. Vou deixar tu tirar um print de novo, que eu vou apagar aí. Beleza? E aí, eu chego numa segunda e eu acho a mais importante de todas, unidades de concentração dentro da química, que é a que você vai usar, por exemplo, no equilíbrio, que é a que você usa na eletroquímica e etc. A sua segunda unidade de medida é a concentração molar. Ou ainda o que a gente chama de molaridade. Com certeza você já viu o Mzão ou mol por litro. O que é a concentração molar? A concentração molar é exata... a Vivian está me perguntando. A massa do soluto sempre vai ser em grama? Se for pedido na unidade geral, sim. Tá? Mas como eu te mostrei ali, eu poderia simplesmente ter trabalhado com água com gás, mas eu preciso passar para a unidade de medida em grama por litro. E aí, quando eu venho aqui, concentração molar ou molaridade é a relação da quantidade de mol do soluto pelo volume da solução. Então, o que é isso? Estou dizendo para você que concentração molar ou molaridade é a quantidade de mol para cada litro. É a quantidade de mol que eu tenho daquele soluto em 1 litro de solução. Carol, mas eu não meço mol. Não existe uma balança ou uma proveta ou qualquer coisa que mede mol. Essa minha balança mede em massa. É por isso que você aprendeu comigo lá atrás, que 1 mol de qualquer coisa é igual à sua massa molar. Então, o seu primeiro passo é descobrir qual é a quantidade de mol que você tem naquela solução. E como você descobre a quantidade de mol que você tem naquela solução? Pensando no padrão. A gente falou pra caramba sobre mol. A gente fez vários exercícios de estequiometria envolvendo mol. Então, a gente sempre fez essa relação de mol para massa molar. Quer ver um exemplo? Imagina que eu fale, antes de eu chegar na questão do Enem, que a gente já vai fazer uma questão do Enem. Qualquer coisa que eu bote aqui para você, por exemplo, 0,3 M grandão. Esse M grandão quer dizer concentração molar. O que esse M grandão está dizendo para você nessas circunstâncias? Que você tem 0,3 mol a cada
1 litro. Esse Mzão ali quer dizer para mim mol para cada litro. Então, eu tenho 0,3 mol a cada 1 litro. Mas imagina que eu diga para você, que eu tenho 3 litros. Quanto eu vou ter de mol naqueles 3 litros? Quantos mols eu vou ter em 3 litros? Eu vou ter 0,9 mol se eu tivesse 3 litros daquela solução. Mas e se eu tivesse menos que 1 litro? E se eu tivesse 100 ml? A sua relação vai ser a mesma. Você vai ter 0,3 mol em 1000 ml, só facilitei a sua vida. Por quê? Porque eu sei que a cada 1 litro eu tenho 1000 ml. Então, eu dizer que eu tenho 1 litro ou 1000 ml é dizer a mesma coisa. 0,3 mol em 1000 ml. E se eu tivesse 100 ml? Você acha que eu vou ter mais ou menos que 1 mol? Eu tenho... 0,3, né? Eu tenho 0,3 mol em 1 litro. Se eu tenho 100 ml, eu tenho uma quantidade muito menor de solução. Logo, eu vou ter uma quantidade muito menor em mol. Corto. Eu vou ter 0,03 mol naquela quantidade de 100 ml. Você está vendo que a gente está trabalhando com unidade de concentração em que eu não usei fórmula nenhuma. Eu só te disse o que é e a partir daquilo você descobre a sua concentração. Olha essa questão do Enem para você ver na tua vida real como isso cai. Olha para cá. Enem 2018. Olha o que ela fala pra gente. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepare-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Então, eu tenho ali um solvente colocando um soluto, só te dizendo que é uma solução, formou uma solução. Aí ele fala, suponha que uma pessoa, para adoçar o seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. Então, eu fiz um cafezinho ali, peguei, sacarose é açúcar, peguei 3,42 gramas de açúcar, que tem massa molar 342. Então, para e se pergunta, a massa molar da açúcar são 342 gramas. Eu coloquei no meu cafezinho 3,42 gramas. Eu coloquei 1 mol. Responde para mim. Eu tenho a massa molar da minha açúcar sendo 342 gramas. Eu só coloquei na minha xícara 3,42. Você concorda comigo que você não colocou 1 mol? Você só teria colocado 1 mol dentro da sua xícara se você tivesse colocado 342 gramas. Você não colocou. Você colocou só 3,42. Então, você colocou muito menos que 1 mol. Qual é o teu primeiro passo sempre? Descobrir a quantidade de mol que você está usando. Então, olha o que eu vou fazer nessa questão do Enem. A primeira coisa que você faz nessa questão do Enem é descobrir quantos mol tu colocou ali. Quanto vale 1 mol de açúcar? Ele me disse. Se ele não tivesse te dito, você conseguiria descobrir. Lembra que esse valor vem da tabela periódica. Então, você tem 1 mol pesando 342 gramas. Ele te disse. Olha aqui, ó. Ele te disse que a massa molar é igual a 342 gramas. Só que você não colocou 342. Tu colocou 3,42. Então, você vai aqui, ó. Quantos mol são 3,42 gramas? 1 mol são 342. Beleza. Só que tu colocou muito menos que isso. Só colocou 3,42. Quantos mol tu botou? É a tua primeira pergunta. Por que é a sua primeira pergunta? Porque olha o que o Enem quer. Vou continuar.
Para uma xícara de 50 ml do líquido, qual é a concentração final em mol por litro? Então, a pergunta dele é a concentração em mol por litro. Então, qual é a primeira coisa que você precisa descobrir? Quantos mol tu tem? Então, você tem, aí eu fui lá, 1 mol teria se você tivesse 342 gramas. Só que tu não tem 342, tu tem 3,42 gramas. 3,42 gramas são quantos mol? Então, você vai vir aqui e vai fazer essa conta. Vou te ajudar, facilitando a matemática. Daqui para cá, o que tu fez? Tu andou 2 casas para trás. Então, daqui para cá, tu dividiu por 100. O que você pode fazer daqui para cá? Também dividir por 100. Dá 0,01. São 2 casas para trás. 1, 2. Ou seja, naquela xícara de café, você tem 0,01 mol. Beleza. Tu descobriu a quantidade de mol que tu tem. Então, tu tem 0,01 mol presentes na xícara, que é de quanto de volume? Olha para cá. Para uma xícara de 50 ml do líquido, aquela quantidade de açúcar eu tenho em uma xícara. Só que a minha pergunta dele não é para uma xícara. A minha pergunta dele é para litro. É mol por litro. Aí eu vou vir aqui, olha qual é a sua segunda regra de 3, ou qual é a sua segunda relação, né? A sua segunda relação vai ser 0,01 estão presentes em 50 ml, que é quanto eu teria a xícara, o quanto mede a xícara. Mas a minha pergunta não é na xícara, a minha pergunta é em 1 litro. Quantos mol tu vai ter em 1 litro? 1 litro são quantos ml? 1000. 1000. 0,01 mol tu tem quando tu tiver 50 ml. Se tu tem 1000 ml, você vai ter X. Então, ó, cortei. Isso aqui dá 0,2. O quê? Qual é a unidade de medida para você entender? Você vai ter 0,2 mol para cada litro. Essa é a sua unidade de medida para aquilo ali que você usou. Você descobre primeiro quanto você colocou de açúcar em mol. Você colocou 0,01 mol na xícara. Essa xícara tem, né, um volume de 50 ml, mas você não colocou 50, você não está perguntando naquela xícara quantos mol tu tem naquela xícara. A pergunta dele é quantos mol tu tem em 1 litro. Tu tem essa quantidade em 50 ml. Em 1 litro, que são 1000, você vai ter 0,2 mol por litro. E o seu gabarito vai ser gabarito letra B. Tira um print lá que eu vou apagar um cantinho para eu te mostrar uma parada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Beleza até aqui? Aí eu quero te mostrar a fórmula, né? Nem vou apagar. Carol, eu quero não fazer por regra de 3. Vou te garantir, você faz qualquer questão que quiser perguntar para você sobre mol por litro, você faz qualquer questão que seja por regra de 3. Entendendo o que você quer, você faz. Mas a fórmula é, molaridade é igual a massa do soluto em gramas sobre massa molar, tabela periódica, no Enem ele te dá, vezes o volume em litro. Então, com essa fórmula, você faria aquela questão ali. Como Carol faz pela fórmula, ou só esboça, vou só esboçar. Qual é a massa que tu botou? 3,42. Qual é a massa? 342. Massa molar que ele me deu. Qual é a minha quantidade de volume? 50, só que tem que ser em litros. Eu vou dividir isso aqui por 1000. 1, 2, 3. 0,05. Essa conta, adivinha? Dá 0,2 mol por litro. Mas eu vou te dizer, eu Carol, prefiro muito mais por regra de 3. Mas fica à vontade para você resolver como você preferir, tá bom? Beleza? Agora, a gente vai falar de uma segunda unidade de medida, uma terceira, na verdade, né? Que a professora tá... na terceira.
Unidade. Ah, aqui estão me perguntando. Numa prova discursiva, o que eu faço? Pode fazer por regra de 3. Como você pode fazer... Deixa eu ler ali. 0,05. O 0,05 é o volume. São os 50 ml. Só que eu tenho que colocar na fórmula em litro. Então, eu coloco em litro. Como é que eu passo 50 ml para litro? Eu divido por 1000. Tá bom, Emerson? Então, isso aqui... a Rafaela tá me perguntando. A massa molar é em gramas? Sim. Tá? Gramas para cada mol. Beleza? Fizemos uma questãozinha do Enem. Agora a gente vai falar de uma unidade de medida que também aparece pra caramba e é uma coisa do teu dia a dia. Geralmente, o álcool que você encontra e, fui não sei aonde, vou passar um alquinho na mão. O álcool que você encontra por aí Tá, a galera tá ali conversando entre elas. Álcool 70. Esse 70 é a unidade de medida, unidade de concentração. Esse 70 corresponde à porcentagem. Ou, muitos livros chamam de título, né? Essa porcentagem, ou título, ela existe massa por massa, ela existe volume por volume, e ela existe em massa por volume. Bom, se eu estou usando a palavra porcentagem, eu estou falando de por 100. Eu não terminei, né, Maju? A pessoa tá... eu tô meio doidinha, hein? Eu não terminei. Você pode fazer por regra de 3 sem problema nenhum. Na verdade, o gabarito das provas discursivas, na maior parte deles, são por regra de 3 e não pela fórmula, tá? Sempre que eu pensar em porcentagem, eu estou pensando em por 100. 100. O que é a porcentagem massa por massa? São X gramas de soluto em 100 gramas de solução. O que é a porcentagem volume por volume? X ml do soluto em 100 ml de solução. É sempre por 100. Eu tô falando de porcentagem. O que é a porcentagem massa por volume, que é a mais comum? São X gramas em 100 ml de solução. Vou te dar um exemplo de 2. Esse aqui, ó. Álcool 70. O que eu quero dizer com álcool 70? Olha que loucura. 70 ml são álcool no universo de 100 ml de solução. Só que geralmente, quando a gente compra um álcool, a gente não compra só 100 ml. Por exemplo, esse álcool daqui, que não é o álcool 70, mas tudo bem, vamos fingir que é, ele é uma garrafinha de 500 ml. Eu teria só 70 no universo de 500 ml? Não. Eu teria 70 ml no universo de 100, porque é porcentagem. Só que eu tenho uma garrafinha de 500 ml de solução. 500 ml de solução vai ter quanto de álcool? Eu teria 70 ml se eu tivesse uma solução de 100. Se eu tivesse uma quantidade total de 100. Mas eu não tenho na minha garrafinha, por exemplo. Eu tenho um total de 500. Eu vou ter quanto de álcool, né? Corta, 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 corta. 5 vezes 7, 35. Eu vou ter 350 ml aqui dentro de álcool. Então, desses 500, 350 são de álcool. Beleza? Exemplo clássico também, né? Que é o soro fisiológico. Soro que você pinga no olho, que você usa para limpar as coisas.
O soro fisiológico vai estar escrito na embalagenzinha dele 0,9% de NaCl. Por que você colocou ele em massa por volume, Carol? Porque NaCl é um sal, ele é sólido, dissolvido lá na aguinha, por isso que vira o soro fisiológico. O que eu quero dizer nisso aqui? Eu quero dizer que isso aqui, que eu tenho 0,9 gramas, é um sólido, de NaCl no universo de 100 ml de solução. Por 100. Mas eu também não compro soro numa garrafinha de 100. Eu compro um soro numa garrafinha de 500, por exemplo. Eu vou ter só 0,9? Eu teria 0,9 gramas se eu tivesse 100 ml. Mas eu tenho 500. Então, na verdade, quanto você vai ter de NaCl naquela garrafa de soro fisiológico? 4,5 gramas de NaCl. É isso que você tem lá. Tira um print, por favor. Tô gostando de ver a galera respondendo, participando. Aí, quem já escutou falar de remédios homeopáticos aí? Remédio de homeopatia começou na ideia de que eu tinha muito pouco princípio ativo naquele universo ali, do comprimido, do xarope, enfim. Os remédios homeopáticos, eles começaram a ser produzidos numa unidade que a gente chama de ppm e ppb. Não é ou, né, professora? ppm e ppb. O que isso quer dizer? Parte por milhão, parte por bilhão. O que é o ppm? É X gramas ou X ml, o que eu tiver lá, em 10 a sexta, ou seja, milhão de gramas de solução. Eu estou usando grama, mas poderia ser ml. X ml em 10 a sexta ml de solução. É muito pouquinho. Então, se eu falo, por exemplo, que eu tenho 2 ppm de paracetamol, é um remédio homeopático que tem paracetamol como princípio ativo para dor de cabeça. O que você sabe? Que você tem 2 gramas do princípio ativo paracetamol, lá da estrutura dele, no universo de 10 a 6 gramas de solução. É uma coisa muito pequenininha no universo muito grande de solução, tá? E o que é o ppb, Carol? O ppb ainda é menor. São X gramas em 1 bilhão, 10 a nona de solução, tá? O 10 a... Não, o terceiro não tem fórmula, tá? O terceiro é só relação porcentagem, é para 100 em quantidade, né? X gramas em 10 a nona gramas de solução. Pode ser em ml. X ml em 10 a nona ml de solução. Imagina um remédio de 13 ppbs. O que eu quero dizer? Que eu tenho 13 gramas em 10 a nona gramas de solução. Por que eu te ensino tudo por regra de 3? Na verdade, isso aí também nem tem fórmula, né? Eu começo te ensinando lá na frente, lá no começo, sempre por regra de 3, porque tem algumas coisas que não tem fórmula. Então, eu prefiro te mostrar exatamente tudo, entendendo o negócio, do que você gravar uma fórmula na outra tu não grava, uma fórmula na outra tu não grava. Prefiro que você entenda tudo por regra de 3. Aí me perguntaram ali se ppm costumava aparecer no Enem. Olha, eu já vi cair ppm no Enem, mas não perguntando, né, em ppm. Era uma outra pergunta que envolvia a unidade de ppm. Você não precisava transformar,
tá? Aí deixa eu ver aqui algumas perguntas. Ô Maria, por que ficou para 1 litro? Porque era o que o Enem pedia. O Enem pedia a relação para 1 litro. Era mol por litro na questão. Olha aqui. Qual é a concentração em mol por litro? Tem uma outra pergunta. Em X gramas é solução ou soluto? Soluto, doutor. É sempre, tá? São X gramas de soluto no universo de solução. São X gramas de soluto no universo de solução. Vem aqui rapidinho. São X gramas de soluto no universo de solução. X gramas de soluto no universo de solução. Beleza? Tira um printão aí. Que a galera pediu. E eu te espero daqui a pouquinho para falar de Química 2. Um beijo, até lá. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.